Com o recente ataque dos Dragon Knights contra o Karun e Aira, e depois da líder chamá-lo de mentiroso ao negar que ainda possui os poderes da vovó Turbo, uma dúvida tomou conta da fandom. Afinal, o Karun é mesmo Pinóquio? E será que ele ainda carrega parte daquele poder dentro dele? Mas e se eu te disser que tudo isso está acontecendo exatamente de acordo com os planos do Conde Saint-Germain? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje uma teoria que vai fazer a mente de vocês explodir e mudar a sua visão sobre este arco atual que vem sendo tão criticado, inclusive por mim, afinal vocês já sabem qual é a minha opinião sobre ele. Mas depois dessa teoria, a minha fé, a minha esperança no Tatsu, digamos que foi restaurada, pelo menos um pouquinho. Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai sair daqui fazendo várias teorias. Então bora lá galera, uma das coisas que fazem Dandadan se destacar de muitos outros shonens é justamente a forma como ele usa as lutas. Em várias obras as lutas elas existem principalmente para mover a trama adiante, só que em Dandadan é diferente. Aqui as batalhas quase sempre servem para impulsionar os personagens, seus traumas, sentimentos e relações, enquanto a grande trama ela vai se construindo de forma independente no fundo. Depois da luta contra a vovó Turbo, por exemplo, a Momo e o Karun finalmente se aproximam de verdade na escola, o que gradualmente leva ao desenvolvimento de sentimentos um pelo outro à medida que eles vão passando mais tempo juntos. Após ser salva por Momo e Okarun da acrobata sedosa, Aira acaba desenvolvendo sentimentos românticos por Okarun. Quando a ameaça dos cercos termina, Gigi entra na história e imediatamente mexe com a dinâmica do grupo, especialmente com o Okarun, que começa a perceber que precisa amadurecer emocionalmente e ser mais honesto com o que sente pela Momo, ao mesmo tempo que uma nova amizade começa a florescer. Já no arco do Mal Olhado, a amizade entre Okarun e Gigi praticamente desmorona por um momento, depois que a Momo acaba sendo atacada, o que levou o Karun a tomar a decisão de ficar mais forte para proteger aqueles que ama. No fim daquele arco, os dois fortalecem a amizade como nunca antes. Essa distinção é importante da gente perceber para que a gente consiga compreender o papel do Karun como Pinóquio. Mas antes a gente precisa falar sobre a carta de conto de fadas, afinal, sem ela nada dos acontecimentos atuais seria possível, especialmente a transformação de Vlad no Yokai Supremo. No capítulo 163 fica bem claro que o Conde Saint-Germain buscava especificamente o poder desse Yokai, e para conseguir isso ele orquestrou todos os acontecimentos que deram início ao arco da maleta amaldiçoada, e durante esse arco o Conde acabou matando vários coelhos com uma cajadada só. Além de conseguir o poder que ele queria, ele também acabou conectando vários personagens aos contos de fadas necessários para a transformação de Vlad. Agora, se isso foi totalmente planejado por ele ou se foi pura sorte e coincidência, é difícil de dizer, mas não podemos negar que o Conde é realmente um estrategista nato. E se os protagonistas não tivessem se encaixado de maneira natural nesses papéis, provavelmente as pessoas que receberam poderes do Saint-Germain ocupariam esses lugares, assim como aconteceu com o Barão Vermelho. O Conde é um personagem que ainda carrega consigo muitos mistérios, porém é certo que ele tem seus próprios objetivos independentes de Vlad e talvez até mesmo das 13 famílias nobres, e vem trabalhando por debaixo dos panos para alcançá-los. Isso me faz crer que Vlad não passa de um fantoche para ele e que no momento oportuno Conde Saint-Germain vai traí-lo. Mas voltando aos contos de fadas, eu acredito que o mais importante não é necessariamente o poder em si, mas sim qual conto de fadas seu portador é capaz de representar. Porém, eu acho que essa representação ela não precisa e não é uma correspondência literal da história original, mas funciona muito mais como uma simbologia, uma inspiração. Momo se transformou em Alice no País das Maravilhas quando entrou em um mundo estranho, encontrou figuras absurdas e consumiu
consumiu algo daquele mundo e acabou diminuindo seu tamanho. Zuma se tornou João e Maria, além de ser o único personagem do elenco principal até agora confirmado que tinha um irmão. Mas também seu relacionamento com Momo durante o arco lembrava muito de gêmeos ou irmãos, tentando escapar juntos de um mundo de doces. Rin liberou sua voz e poder pela primeira vez, superando seu constrangimento ao cantar para salvar os outros, puxando-os para fora da maleta amaldiçoada em sua direção. Kouki é talvez a personagem mais complexa de se conectar diretamente à carta de contos de fadas e aos acontecimentos da maleta amaldiçoada, afinal ela não estava lá. Mas ainda assim, existe várias conexões com Branca de Neve. Ela é capaz de ver os pequeninos, que claramente são uma representação dos 7 anões, e sua situação familiar também se encaixa na ideia de negligência e abandono parental, além de seu sobrenome Yukishiro significar Branca de Neve. Já o Barão Vermelho foi enganado pela figura que ele mais respeitava, depois de lhe trazer presentes, apenas para ser devorado pelo lobo, assim como o Chapeuzinho Vermelho. E então chegamos ao último conto, As Aventuras de Pinóquio. Eu acredito que Okarun é realmente aquele que mais se aproxima de ser uma representação do Pinóquio. E com tudo o que aconteceu nos capítulos mais recentes, a gente pode começar a conectar os pontos de que Okarun sempre foi a escolha perfeita. Desde o começo da obra, ele busca se tornar um homem, e não no sentido tóxico ou machista da palavra. Se tornar um homem aqui significa amadurecer, assumir responsabilidades, desenvolver caráter e integridade, ética e capacidade de cuidar. Envolve amadurecer a forma de pensar, lidar com desafios, ser honesto e apoiar os outros. Okarun já preenchia os requisitos para se tornar Pinóquio, pois ele já tinha um poder e estava diretamente envolvido no incidente da maleta amaldiçoada. Porém, ele acabou se desviando do plano. A única forma de ter acesso à maldição dos contos de fadas é roubar o poder do portador que corresponde àquele conto. E após o arco da maleta amaldiçoada, Okarun entregou voluntariamente o poder de volta à Vovó Turbo e começou a ser mais honesto com seus sentimentos, chegando até mesmo a confessar seu amor por Momo. Aos poucos ele foi deixando de atender aos requisitos para ser Pinóquio e ao mesmo tempo deixou de ter um poder que pudesse ser roubado, algo que o próprio Conde teria percebido durante sua tentativa de roubar seu poder no corredor da escola. Então, ele teve que criar um novo plano para fazer com que Okarun se alinhasse novamente com Pinóquio, além de lhe dar um novo poder para futuramente ser roubado. Cada vez mais o Tatsu vem deixando pequenos detalhes que passam a sensação de que existe alguém vários passos à frente, manipulando os acontecimentos e observando cada movimento do grupo. E um dos exemplos mais estranhos disso acontece justamente na interação entre a Momo e o Saint-Germain depois da perda de memória dela. Quando ele percebe que a Momo não se lembra dele, a reação simplesmente não parece natural. Não existe surpresa, choque ou sequer hesitação. Pelo contrário, ele age como alguém que já esperava que aquilo acontecesse, como se a situação estivesse dentro do previsto o tempo inteiro. E isso fica ainda mais suspeito quando a gente lembra daquele apito de emergência que ele entregou para ela. Afinal, não foi um objeto dado de maneira aleatória ou simbólica. Ele entregou aquilo como se tivesse plena certeza de que a Momo acabaria sendo atacada em algum momento. E é aí que algumas perguntas providenciais entram em cena. Por que só a Momo perdeu as memórias, sendo que a Shinobi também roubou poderes do Zuma? Por que a Seiko foi atacada? E será que realmente foi a Seiko que entregou o Kanabo para o Okarun? Quando vimos os ataques contra a Seiko, assumimos imediatamente que o objetivo era roubar seus poderes. Porém, no capítulo 227 ficou claro que nem mesmo o Barão Vermelho conhece completamente as verdadeiras intenções do Saint-Germain, então esse objetivo nunca tivesse sido o poder dela, mas sim tirá-la de cena para viabilizar o plano. De certa forma isso funcionou, afinal os outros voltaram de Shimane sem ela, deixando a gangue completamente vulnerável sem a figura de um adulto por perto. E quanto às memórias de Momo?
Isso também seria parte do plano de Conde Saint-Germain, pois ao apagar as memórias dela, Ocarun foi imediatamente afetado e mergulhou em um enorme desequilíbrio emocional. Ele começou a duvidar de si mesmo novamente, a perder parte do que havia conquistado como pessoa, a esconder seus sentimentos e a mentir. Em outras palavras, ele está se tornando um Pinóquio funcional novamente. E somada a toda essa regressão emocional, ainda tivemos o ataque de Doris, que é literalmente uma baleia alienígena, adicionando ainda mais elementos ligados à história original de Pinóquio. Depois da introdução da Shinobi, faria sentido se quem tivesse entregado o Kanabo para o Manjiro não fosse a Seiko, mas sim a própria Shinobi disfarçada. Com a Seiko agora fora do caminho, ninguém poderia com certeza dizer se o Kanabo foi realmente dado por ela ou não, já que até o momento não temos nenhuma menção da própria Seiko sobre isso, o que é no mínimo curioso. Então, o poder substituto que o Conde teria dado ao Ocarun seria exatamente o Kanabo de Oni, para que assim que ele se torne o Pinóquio novamente, possa ser roubado. Um poder que ainda por cima combina perfeitamente com a transformação de Vlad em um Oni. Como eu disse no início do vídeo, o Tatsu ele geralmente termina os arcos nos recompensando com o desenvolvimento dos personagens e também de seus relacionamentos. Agora que o cenário está pronto para as lutas começarem, a gente viu o Léo Marin dizer que o coração do tiozão é uma pulga d'água, diferente da sua primeira fala no capítulo 232, quando ele foi introduzido. Isso pode ser uma dica de que na verdade ele está se referindo ao Ocarun, cujo coração atualmente é muito pequeno, o que se encaixaria na já existente ideia de Pinóquio. Como eu já disse em outras vezes, eu acredito que esse é o arco que finalmente o Tatsu vai resolver essa situação toda entre a Aira e o Ocarun, e que o momento para isso acontecer deve ser no final deste arco, com o Ocarun finalmente sendo honesto e rejeitando a Aira, provavelmente na frente de todos. Vai ser um momento difícil, eu não tenho dúvidas quanto a isso, onde a Aira vai ter o seu coração partido, porém isso pode fazer com que os planos do Conde sejam frustrados mais uma vez, porque ao ser honesto e encarar seus sentimentos de frente, Ocarun deixará de ser o Pinóquio. Muito legal, né, galera? O Ocarun ele tá realmente vivendo o seu pior momento emocionalmente, e a Momo também tá fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem. Mesmo eu não curtindo tanto assim esse arco da amnésia, especialmente depois dos últimos capítulos e as decisões que o Tatsu vem tomando, olhando para trás em arcos anteriores, quando a Aira, o Jiji, a Vamola e o Zuma foram introduzidos na história, surgiu aquela dúvida e o medo de Dandadan ser mais uma das obras a se valer do tão clichê triângulo amoroso. Porém, em cada vez o Tatsu ele subverteu essas expectativas negativas e transformou em algo único e muito mais interessante. A gente não pode negar que o Tatsu é muito bom em fazer isso, em pegar um plot que é clichê e transformar em algo totalmente único para sua obra. Então, essa é a minha esperança para esse plot de amnésia, que é tão clichê também, assim como o triângulo amoroso. Mas eu quero perguntar para você acha que realmente tudo não passa de um plano do Conde Saint-Germain? E será que a Momo ter perdido suas memórias foi algo premeditado ou foi uma sequela dela ter perdido seus poderes? E a Seiko, será que realmente foi a Shinobi que se passou por ela, enganando o Manjiro e o Ocarun? Qual a sua opinião? Qual a sua teoria? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, tá bom? Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Se quiser receber mais conteúdo de Dandadan e também de outras séries, como sempre, meu muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!